Chegamos então ao John Locke, é um filósofo que está no final do século XVII, né? E o Locke, ele, apesar de ser muito conhecido pela sua leitura política, pela questão do liberalismo, ele tem um empenho também na teoria do conhecimento. Então, ele vai fazer críticas à metafísica, críticas aos universais, ao platonismo, e, de uma maneira mais próxima, uma crítica bem fundamentada mesmo com relação ao Descartes. Então, para o Locke, a ideia cartesiana de que nós somos capazes de produzir um conhecimento em nós sem o amparo da experiência sensível é improvável, é inviável, né? E é bem interessante a gente observar a leitura que ele vai fazer, o Locke, porque é uma leitura que ela parece quase que em oposição ao que o Descartes faz. Porque o Descartes ele faz uma leitura considerando a ordem lógica da razão. Então, logicamente, você é capaz de alcançar, conectando argumentos, a chegar, por exemplo, lá, eu penso, logo existo. O Locke, ele já parte do princípio de que o conhecimento ele é produzido a partir de uma leitura psicológica, a partir daquilo que na mente humana foi sendo organizado a partir das experiências que a gente teve. Porque para ele, de início, a mente humana ela é uma folha em branco, uma tábula rasa, essa é a expressão que também aparece. E que, a partir das experiências, a gente vai compondo e gerando conhecimento. De uma maneira muito objetiva, a gente pode dizer que para o Locke são duas as fontes de conhecimento, né, possíveis. A primeira delas é a sensação, ou seja, aquilo que a gente capta de fora do mundo, né? Aquilo que vai entrar por nós, vamos dizer assim, através dos nossos sentidos. Então, é uma espécie de estímulo externo que a gente vai captando. E que estímulo externo é esse? Ele vai chamar de qualidades. Então, das coisas do mundo, dos objetos do mundo, dos seres do mundo, a gente tem a possibilidade de captar deles as qualidades. E ele vai dividir essas qualidades em primárias e secundárias. As qualidades primárias, elas dizem respeito à configuração do objeto, à quantidade, movimento, repouso, a extensão do objeto. Então, a partir das nossas sensações, e a partir, mais objetivamente, então, daquilo que a gente consegue perceber pelas qualidades primárias, eu consigo saber se tem na minha frente 1 ou 2 ou 10 objetos, se ele está parado, se ele está em movimento, qual é a forma dele, né? Qual é a textura dele. Essas qualidades primárias, elas são bem objetivas e nós percebemos de uma maneira muito semelhante. As qualidades secundárias, elas já dizem respeito muito mais a uma leitura subjetiva que a gente tem das coisas. As qualidades secundárias estão associadas, então, à cor, a som, odor, sabor, e aí é muito próprio do sujeito, né? Do sujeito que percebe. Então, muitas vezes a gente sente um cheiro que para uma pessoa é agradável e para outra não é agradável, e aí, para o Locke, essa diferenciação ela está no sujeito que sente. É ele que percebe de uma maneira diferente. E, portanto, tá aí a leitura um tanto a questão psicológica da coisa, né? Cada um percebe e sente de uma forma muito própria. Essas qualidades, desculpe, essas qualidades, num primeiro momento, elas chegam através da sensação, e o Locke vai dizer que, num segundo momento, a gente é capaz de fazer um trabalho de reflexão com relação a elas. É o momento em que a gente parte para que ele vai chamar de operações da mente, né? Então, nessas operações da mente, a gente é capaz de duvidar ou de aceitar o que está chegando, né? Acreditar, conhecer, querer, raciocinar sobre aquilo que a gente que está chegando à nossa mente. Então, basicamente,
Esses 2 processos, eles vão iniciar toda a base do processo de conhecimento que a gente tem, segundo o John Locke. E por fim, depois da reflexão, a mente humana ela é capaz de criar as ideias complexas, que são ideias onde nós somos capazes de fazer distinções, composições, combinações, ampliações, abstrações. E aí, comparações, né, também. O Locke ele vai dizer para a gente que essas ideias, elas então são carregadas de uma subjetividade, porque ela é muito própria do sujeito que está pensando. E que por mais que a gente consiga chegar a um acordo, né? Dois indivíduos consigam chegar a um acordo sobre uma determinada ideia complexa, sei lá, sobre a ideia de liberdade, tá? O fato é que essa ideia, ainda assim, ela é subjetiva. Friamente, só quem a pensou, só quem a criou, pode compreendê-la com toda a sua amplitude. E daí vem, então, né, ele conclui a sua crítica às ideias inatas do Descartes, considerando que a gente nunca pode chegar à essência das coisas, já que cada um entende de uma maneira muito própria, muito peculiar, né? E que no final das contas nós acabamos combinando nomes para nos servirmos do entendimento entre os indivíduos, entre as pessoas. Então a gente combina de chamar os objetos, as próprias ideias, por nomes, né? A gente dá então os nomes ali para conseguir convencionar um sentido e dessa forma nos relacionarmos entre, né, em sociedade, enfim. Então, basicamente, a crítica do Locke está associada a essa impossibilidade da gente objetivar o conjunto das ideias criadas na mente humana.